Sejam bem-vindos ao Movimento 140. Nesta semana, nós vamos responder à pergunta: afinal, o português brasileiro é uma língua própria? Para mais conteúdos como esse, se inscreva no canal e curta o vídeo. Você também pode deixar suas sugestões ou dúvidas sobre a língua portuguesa aqui nos comentários. Todos os artigos científicos e livros usados para a elaboração desse vídeo estarão também na descrição do vídeo. Eu não pretendia fazer esse vídeo agora, mas senti que era necessário abordar essa questão por conta dos comentários que vocês deixaram nesse vídeo aqui. Se você ainda não viu, clique aqui para entender toda a história. Esse assunto é bem complexo, então é importante que você veja o vídeo até o final para entender como um todo. Então nós podemos chamar o português brasileiro só de brasileiro, como se fosse uma língua diferente do que é falado em Portugal? Essa questão é sim levantada por alguns linguistas, especificamente brasileiros, e está longe de ser um consenso. Aliás, para responder essa pergunta, nós teríamos que saber quais são os critérios que definem uma língua. Em outras palavras, o que diferencia uma língua da outra? O que faz o português ser diferente do castelhano, do francês, do italiano, etc. Algumas pessoas podem pensar que basta ter a intercompreensão, ou seja, que os falantes entendam o que os outros falantes falam dentro de uma comunidade linguística. E apesar da intercompreensão estar presente em todas as comunidades linguísticas, ela não é suficiente para distinguir uma língua da outra. Eu vou usar muitas vezes o espanhol ou castelhano como exemplo porque ele é bem didático. E eu acho que ninguém questiona se o português e o espanhol são a mesma língua. A maior parte dos falantes nativos de língua portuguesa conseguem ler um texto em espanhol ou ouvir uma fala mais lenta e entender praticamente tudo que é falado. E isso acontece com muitas outras línguas românicas, como por exemplo o italiano. Mas e as palavras? As variedades de Portugal e do Brasil têm muitas palavras diferentes. Será que então esse é um bom critério? Bem, esse também não é um bom critério. E olhando para o castelhano, o espanhol, fica bem fácil de entender. O português e o espanhol compartilham em torno de 89% de seu léxico, ou seja, das suas palavras. Ou seja, a quantidade de palavras iguais nas duas línguas é muito alta, é uma correspondência de quase 100%. Fora que muitas palavras diferentes ainda são bem compreensíveis para os falantes. Para falar a verdade, os critérios que definem a autonomia de uma língua estão muito mais relacionados a fatores extralinguísticos do que fatores da língua em si. Eu já falo um pouco mais sobre isso, mas no final é como nos diz o professor Marcos Banho. O nome que se dá a uma língua é uma questão muito mais de natureza política, cultural e ideológica do que propriamente linguística. No entanto, ambas as variedades, tanto a brasileira quanto a portuguesa, são reconhecidas no campo político, diplomático e do ensino da língua como uma só. O consenso mais geral é de que o português brasileiro e o português falado em Portugal, ou seja, o português europeu, são variedades da mesma língua, cada uma com a sua norma padrão, ou norma culta, e com as suas variantes internas, como, por exemplo, o português europeu falado nas ilhas, como o português brasileiro falado no Nordeste. E quais são os argumentos a favor dessa ideia? Os linguistas que defendem essa ideia dizem que, apesar das variedades terem muitas diferenças e particularidades, elas não se distanciaram o suficiente para serem duas línguas separadas. E muito desse argumento se baseia principalmente nos sons da língua. Na verdade, a única coisa que varia é o som, porque apesar deles soarem diferente, eles passam o mesmo significado. Segundo o linguista francês Paul Tessier, o conservadorismo do português brasileiro em relação às vogais átonas, que preservou a forma do século XVI, é um dos pontos que mais o distinguem hoje do português europeu. Ou seja, se no português brasileiro dizemos Maria, no português europeu dizemos Maria, com A fechado, já que não está na sílaba tônica. Mas isso faz alguma diferença na prática? O que torna difícil para os linguistas em geral aceitarem que são duas línguas diferentes é o fato de que tanto o português brasileiro quanto o português europeu partilham o mesmo sistema fonológico. Vamos olhar para a palavra carro. Aqui não importa como ela está escrita, vamos prestar atenção só no som. Se eu trocar o som R por B, eu tenho uma palavra completamente diferente. Ao invés de carro, eu tenho cabo. Ou seja, esse é um dos métodos que nós temos para identificar se um som é de fato um fonema. O fonema é então uma unidade mínima de som que, quando é alterada, resulta num significado completamente diferente. A mesma coisa acontece quando eu troco o som R por R.
que torna as palavras completamente diferentes. Ao invés de carro, eu tenho caro. Em Portugal e no Brasil, nós temos formas diferentes de produzir o som do R, mas que não alteram o sentido da palavra. Então eu posso dizer carro, eu posso dizer carro e eu posso dizer carro, que vão ser a mesma palavra. Apesar de serem sons diferentes, o significado ainda é o mesmo. E é por isso que nós podemos dizer que as duas variedades partilham o mesmo sistema fonológico. Elas podem articular alguns sons de forma diferente, mas eles significam as mesmas coisas nos mesmos contextos. É como a diferença entre dizer tia e tia, ou dizer dia e dia. Quanto aos argumentos a favor da separação de duas línguas, eles são diversos. Eu poderia passar horas apontando em quais aspectos morfológicos ou sintáticos as variedades diferem. Porém, para este vídeo, eu só quero abordar alguns tipos de análise que podem legitimar, para alguns linguistas, a autonomia do português brasileiro como língua. Um exemplo muito claro é o uso do pronome nominativo no lugar do clítico. Por exemplo, no português europeu dizemos: a Paula está vindo, eu já a chamei. Agora, no português brasileiro oral, quase sempre dizemos: a Paula já está vindo, eu já chamei ela. Além disso, nós temos também o caso clássico da ênclise da próclise. O português brasileiro caminha para ser uma língua praticamente proclítica. Ou seja, no português europeu, nós dizemos algo como dá-me um cigarro e ante. Já no português brasileiro, nós dizemos praticamente sempre me dá um cigarro, te amo. Além desses casos, nós temos ainda a mesóclise, que está presente no português europeu, mas que jamais aparece na realidade do português brasileiro, apesar de estar nas gramáticas escolares. No máximo, vemos esse tipo de construção na boca de algum vice-presidente ou em alguma obra de autores literários. Esses são alguns dos poucos exemplos de como a sintaxe do português brasileiro é diferente. Quando eu digo sintaxe, eu penso numa análise em que as palavras são elementos da frase, nós pensamos nas relações de subordinação, de concordância e de ordem. E parece que essas mudanças são muito simples, né? Parece que são poucas mudanças, poucas diferenças, mas elas têm um impacto profundo na estruturação da língua. Mas então, o que nós vamos fazer com essa situação? Temos mudanças profundas de estrutura, mas mantemos características fundamentais em comum. Como eu já disse antes, considerar uma variedade como uma língua autônoma é uma questão política, ideológica e cultural. A pergunta, na verdade, deveria ser: qual é o objetivo dessa política ou dessa ideologia? O filólogo Antônio Ruais, sim, o cara do dicionário, propôs o seguinte dilema sobre o ensino da língua portuguesa no Brasil. Ou fazemos da língua natural, vernácula, aquela que aprendemos desde criança como língua materna, a língua de alfabetização, que vai reger todo o universo linguístico de uma comunidade de fala, ou fazemos dessa língua natural, com esse estatuto de instrumento de alfabetização, uma ponte para uma língua de cultura, ou seja, para um português mais global, mais padrão, que é aprendido durante a fase escolar. Ruais sinaliza para a segunda opção porque ela dá mais possibilidades comunicativas entre as diferentes comunidades de fala, como por exemplo a comunidade de Portugal, a comunidade de Angola, etc. O que os colegas portugueses talvez não saibam sobre o ensino da língua portuguesa no Brasil, e o motivo dos brasileiros falarem tanto sobre isso, é que o modelo de norma padrão ensinado como forma privilegiada durante a alfabetização mantém modelos muito mais próximos da variedade de Portugal, que são muito distantes da realidade do que se fala dentro do português brasileiro, gerando uma desconexão entre o que a pessoa aprende como língua materna e o que ela é ensinada como língua portuguesa. Portanto, pensando no ensino da língua portuguesa no Brasil, seria interessante pensar num modelo que reconheça e leve em conta as variedades vernaculares naturais do Brasil, mas que também mantivesse ou criasse pontes para uma forma de comunicação menos regional, mais global, mais internacional, para que nós possamos comunicar com outras comunidades também lusófonas, como Portugal, Angola, etc. E assim, eu espero nunca mais ouvir a mesma reclamação dos meus alunos sobre a inutilidade de aprender como usar a mesóclise. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. Você também pode deixar os seus comentários, as suas dúvidas sobre a língua portuguesa aqui nos comentários. Na descrição desse vídeo temos todos os artigos científicos e livros usados para a elaboração desse roteiro. Muito obrigado e até a próxima!